Olá! Mais uma vez aqui juntos, eu, você e Jesus, para estudarmos mais um salmo. Mas antes eu gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, para que possamos caminhar juntos, estudarmos esses 150 salmos. E o salmo de hoje escolhido foi o Salmo 123. É o quarto salmo de romagem que nós vamos ver hoje então. E esse salmo vai nos mostrar o que nós devemos fazer, né? Quando nós estamos sem forças para lutar. Ou melhor, como fazer para enfrentar os dias perversos. Estudiosos dizem que esse salmo ele foi escrito já bem antes da peregrinação dos romeiros até o Monte Santo. Eles dizem que esse salmo foi escrito na época em que o povo de Deus foi cativo na Babilônia por 70 anos. E lá passaram por muitas provações. Atualmente eles chegam a dizer que esse período da Babilônia, esses 70 anos que o seu povo passou lá, ele não chega a ser igual ao Holocausto, mas foi um dos períodos mais difíceis em que o povo de Deus viveu como cativo na Babilônia. Então vamos ver o salmo de hoje? Ó Senhor Deus, levanta os olhos para ti. Tens o trono no céu. Como escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem de sua dona, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Então veja bem, fica claro, né, que realmente esses estudiosos têm razão, pois aqui é um pedido de socorro a Deus, né, mostrando o desespero que esse povo passou, né, cativos como servos, escravos, né, por todo esse período, né, na Babilônia, aonde então eles tinham a sua fé, o seu Deus, o nosso Deus. Então eles, inspirados, eles fizeram esse salmo, né? Os romeiros então pegaram esse salmo e colocaram nas 15 orações que eles faziam quando subiam até Jerusalém, as 12 tribos de Israel. Então no verso 1, o salmista, ele deixa bem claro, né? No verso 1, ele diz assim: levanta os olhos para o alto. E ele pede misericórdia. Aquele que está no trono, quem que está no trono? Senão o nosso Deus, Todo-Poderoso, não é mesmo? E lá controla tudo e pode tudo. Só esperamos em ti a misericórdia. Só tu poderás nos dar força. Mesmo estando lá no cativeiro, essa pessoa inspirada por Deus, ela sabia que não era no Senhor dela da terra que ela ia esperar, mas sim no Senhor do céu, aquele que está no alto. Então no verso 2, ele vai falar do Senhor e das senhoras, né? Que os escravos na época, segundo a história conta, eles ficavam nas mãos do Senhor, porque eles dependiam do Senhor para tudo, as provisões, os alimentos, tudo. Então, quando eles estavam com o Senhor, eles olhavam direto nas mãos, porque o que será que o Senhor vai me dar? Diferente do que o salmista coloca, ele não estava colocando tudo nas mãos do Senhor, que estava dominando ele na terra, mas ele estava colocando nas mãos do Senhor, lá no trono celeste. Aqui diz bem claro que tens o trono no céu. Então ele diz, só o Senhor pode tudo. Então de uma forma bem diferente, então ele dizia aqui nesse salmo, nesta oração tão poderosa, que eles estavam olhando para os olhos de Deus e não para as mãos do seu Senhor. Porque eles sabiam que do coração de Deus, dos olhos de Deus, eles poderiam contar, poderiam esperar tudo que eles precisavam. E que só Deus iria levá-los, iriam livrar eles daquelas provações que eles estavam passando.
No verso 3, o salmista, então, ele vai pedir ali, né, a misericórdia de Deus, pois eles praticamente, aqui não fala, mas nas entrelinhas percebemos que eles sabiam que eles tinham errado. Eles tinham cometido a idolatria. Deus havia permitido também que eles passassem por isso, que eles sofressem esses 70 anos. E quando eles voltaram, eles teriam que reconquistar tudo aquilo que Deus já havia dado para eles, né? Então, por isso, quantas batalhas eles não travaram para poder, né, reconquistar. Então, eles se sentiam desprezados, humilhados por aquilo que era deles e que eles haviam perdido. No verso 4, então, eles dizem assim, que eles sentiam-se, é como se dizer assim, como se eles estavam no limite das suas forças. Eles não aguentavam mais serem desprezados, não é? E zombados pelos povos que ali estavam. Então, é o mesmo que dizer que fossem abandonados pelo homem na terra, mas não por Deus, né? Então, esse salmo é uma oração tão poderosa que ela vai nos mostrar que nós estamos nesse mundo caminhando para Jerusalém e estamos de passagem, mas nós somos sujeitos a tudo isso. Nós somos sujeitos a sofrer, a ser felizes, a passar por desprezo, por escárnios e outros males. E o fato de nós sermos filhos de Deus, de nós termos sido salvos pelo sangue de Cristo, isso não vai nos dar nenhum privilégio. Tudo vai depender da minha atitude, da sua atitude, daquilo que nós fazermos aqui nessa caminhada na terra. E por isso que às vezes nós passamos provações. E muitos ficam se perguntando, por que estou passando por isso? Né? Muitas vezes nós somos injustiçados, outras vezes nós buscamos os nossos próprios problemas, não é mesmo? A vida aqui, nós sabemos que ela não é fácil. Nós não podemos esquecer que o nosso lugar não é aqui, é lá no céu. E para nós conseguirmos esse lugar, nós precisamos de ter boas ações, precisamos ser bons peregrinos, bons romeiros, bons filhos de Deus, né? E nós vivemos no meio de tribulação, isso é fato. Nós vivemos no meio de tribulação, no meio de provocações, discórdias, guerras, a todo momento, né? Como o salmista dizia lá, nós também vivemos hoje. Nossa vida na terra não é fácil. Às vezes tem uns que precisam passar por mais provações, outros por menos, mas nós precisamos fazer por merecer aquilo que nós desejamos, né? Nós vivemos então no meio que provoca muitas coisas na terra, né? Muito mundo tribulado, desde que o mundo é mundo sempre foi assim. Nós estamos aqui passando por doenças, por falta de dinheiro, por problemas de sobrevivência entre famílias. Às vezes, como o salmista diz, assim, às vezes a gente acaba falando, eu não aguento mais, é muita provação para mim, é muita coisa, né? Mas esse salmo também vai nos mostrar que nós aguentamos sim, que Deus está aqui nos amparando, nós não estamos passando por essas provações sozinhos. Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele nos deu para nós aonde nós podemos nos segurar. A palavra de Deus deixou o Espírito Santo e nós aguentamos sim, nós aguentamos mais do que nós achamos. Mas tem um porém, vai depender de que lado nós estamos. Realmente, será que nós estamos sofrendo todos esses ataques? Ou será que nós estamos atacando, escarnecendo nossos irmãos em Cristo? Você já parou para pensar nisso? Vamos fazer um exame na nossa consciência. Será que eu tenho sido responsável por trazer escárnio, calúnias ou desprezos aos outros? Será? O que eu estou passando aqui, não fui eu mesma que atraí isso para mim, devido às minhas más ações, más atitudes, que não agradaram a Deus? Que não foi a minha falta de amor, paciência? Será que não foi por eu ser crítico demais, ou crítica, exigir demais das pessoas que estão ao meu redor, aquilo que eu não sou, né?
Nós não somos perfeitos. Nós não temos perfeição. Então, gente, com esse salmo, vamos seguir o exemplo de Jesus, do Filho de Deus, para assim alcançarmos essa misericórdia que o salmista pedia. Ninguém na terra que caminhou aqui sofreu mais que Jesus. Ele foi desprezado pelos seus próprios patrícios, da sua própria terra. Ele foi desprezado pelo sumo sacerdote. A própria igreja virou as costas para Jesus. Ele foi rejeitado, traído, humilhado. E ele era filho de Deus. Não esqueçamos isso. Quer mais escárnio que Jesus passou? Jesus sofreu tudo isso. Não procurou desviar do seu caminho por causa desses obstáculos. Sofreu, ele pediu, Senhor, ao Pai também misericórdia. Ele pediu, no momento de aflição, de angústia, Jesus também pediu. Mas isso não fez com que ele se desviasse do seu caminho de cruz por mim, por você, por todos nós. Jesus continuou a sua caminhada de cruz. Usemos esse salmo, esta oração maravilhosa, que nos ensina as nossas ações, aos nossos atos. E ele também, esta oração também vai nos ensinar, é nas mãos do Pai e não do Senhor da terra, que vem as nossas provisões e o nosso socorro. Pois Deus é poderoso, é bondoso e é Pai sempre. Ele está sempre atento às nossas necessidades, aos nossos desejos corretos dos nossos corações. Ele, além de bondoso, ele tem compaixão de todos nós. Se você agir certo sempre, não precisaremos temer quem nos despreza e nos maltrata. Não é verdade? Até o nosso próximo salmo de romagem, se Deus assim o permitir.